Hoje vamos falar sobre a antiga civilização grega, que se desenvolveu na região do Mediterrâneo Oriental a partir do século 8 a.C., é considerada uma das mais influentes e ricas da história. Seu legado em áreas como a arte, filosofia e política continua a inspirar e fascinar as pessoas até os dias de hoje. O período pré-helênico na Grécia compreendeu um período muito anterior ao surgimento da civilização grega como a conhecemos hoje. Essa fase da história grega foi caracterizada pela presença de tribos que habitaram aquela região em diferentes momentos, a partir do Neolítico e durante a Idade do Bronze. Essas tribos tinham culturas distintas e foram responsáveis pelo desenvolvimento de práticas culturais que influenciaram muito o surgimento da civilização grega. As sociedades pré-helênicas da Grécia tinham uma cultura distinta que incluía a arte e religião. A arte da época incluía pinturas e esculturas em cerâmica, além de estatuetas em pedra e marfim. Essas obras de arte tinham uma função religiosa e eram usadas em cultos e rituais. A religião pré-helênica era politeísta, e envolvia o culto a várias divindades que eram associadas a elementos da natureza. Os rituais e práticas culturais das tribos pré-helênicas incluíam o uso de máscaras em cerimônias religiosas, a prática da dança em círculos e a realização de sacrifícios de animais em homenagem às divindades. Esses rituais eram muitas vezes realizados em santuários ao ar livre, onde as tribos se reuniam para celebrar sua religião e cultura. Embora o período pré-helênico não seja frequentemente associado à civilização grega, ele foi fundamental para o desenvolvimento das bases da cultura e da identidade grega. A influência dessas tribos pré-helênicas pode ser vista em muitos aspectos da cultura grega, desde a religião até a arte e a arquitetura. À medida que a Grécia passou pelo período arcaico e clássico, essas influências se fundiram e se desenvolveram, dando origem à rica e distinta cultura da civilização grega. Está gostando do vídeo e quer ver mais conteúdo como este? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilhe também com seus amigos e deixe seu comentário abaixo com sugestões de temas que gostaria de ver por aqui. A partir do século 8 a.C., a Grécia experimentou um renascimento cultural e econômico que ficou conhecido como o período arcaico. Foi nesse período que a escrita foi desenvolvida, o comércio se expandiu e as primeiras cidades-estado, polis, começaram a se formar. As polis, cidade-estado, eram a unidade política fundamental da Grécia Antiga e cada uma delas tinha sua própria identidade e características únicas. Atenas, Esparta e Tebas foram algumas das polis mais famosas e influentes da Grécia Antiga. Atenas, a capital da Ática, era conhecida por sua cultura, filosofia e democracia. A cidade era famosa por sua arquitetura, incluindo o Partenon, o Templo de Atena e a Ágora, o centro da vida pública e política da cidade. A democracia ateniense foi uma das primeiras formas de governo democrático na história, e permitia que cidadãos homens maiores de 18 anos participassem do processo político. Esparta, por outro lado, era conhecida por sua sociedade militarista e austera. Os espartanos eram treinados desde jovens para se tornarem guerreiros habilidosos e disciplinados, e o objetivo da cidade era criar um exército forte e invencível. A educação em Esparta era focada no treinamento militar e na disciplina, e os homens eram incentivados a se casar tarde para que pudessem se concentrar em sua carreira militar. Tebas, embora menos conhecida que Atenas e Esparta, foi uma cidade-estado muito importante. A cidade era conhecida por sua arquitetura e cultura, incluindo o famoso Templo de Apolo e a poesia lírica de Píndaro. Tebas também foi o lar do famoso general Epaminondas, que liderou os tebanos em uma vitória histórica contra Esparta na Batalha de Leuctra. Embora cada polis tivesse suas próprias características e peculiaridades, as três cidades-estado desempenharam papéis importantes na história e cultura da Grécia. Suas influências ainda podem ser vistas na arquitetura, arte e filosofia ocidental contemporânea. A arte grega é considerada uma das mais importantes e influentes da história, e teve seu apogeu durante o período clássico, que começou no século V a.C. e se estendeu até o século IV a.C. Durante esse período,
Os artistas gregos criaram algumas das obras mais belas e icônicas da história da arte, incluindo muitas esculturas e obras arquitetônicas. A escultura grega é amplamente considerada como uma das mais refinadas e realistas já criadas. Os artistas gregos buscavam representar o corpo humano de maneira realista, com proporções e expressões precisas. Eles foram pioneiros na técnica da escultura em mármore, que lhes permitiu criar estátuas e figuras humanas em tamanho real. Algumas das esculturas mais famosas da Grécia incluem o Discóbolo de Míconos, a Vênus de Milo e o Apoxiomenos de Lísipo. A arquitetura grega também é muito famosa, com templos icônicos como o Partênon e o Templo de Zeus em Olímpia. Os gregos criaram um estilo arquitetônico que era único em sua simplicidade e harmonia. Eles utilizaram colunas e proporções precisas para criar edifícios que eram esteticamente agradáveis e práticos ao mesmo tempo. Os templos gregos eram construídos como casas para os deuses, e a beleza e grandiosidade da arquitetura refletia a importância que os deuses tinham na vida dos gregos. Aliás, a religião grega é praticamente um caso à parte, apesar de não serem mais religiões oficiais ou de não haverem mais cultos como o que ocorriam à época, ainda persistem, e persistirão, pois estão demasiadamente vinculadas às mais notáveis produções da poesia e das belas artes, antigas e modernas. A filosofia grega é considerada um dos pilares fundamentais do pensamento ocidental. Ela teve um impacto forte na forma como as pessoas pensam sobre o mundo e suas experiências, e continua a influenciar a filosofia, a ciência e a cultura modernas. Entre os filósofos gregos mais influentes estão Platão, Aristóteles e Sócrates. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, acreditava que a busca pelo conhecimento e pela verdade era fundamental para uma vida virtuosa e significativa. Platão, um dos discípulos de Sócrates, desenvolveu uma teoria sobre a existência de um mundo das ideias que transcendia a realidade física. Já Aristóteles, aluno de Platão, é conhecido por seu trabalho na lógica e na metafísica, e por sua defesa de um sistema político baseado na virtude e na justiça. A filosofia grega também teve um grande impacto na ciência, especialmente nas áreas da matemática, astronomia e medicina. Os gregos desenvolveram uma abordagem sistemática para o estudo da matemática, e os trabalhos de Euclides e Pitágoras ainda são estudados hoje. Aristarco de Samos, um astrônomo e matemático grego, foi um dos primeiros a propor um modelo heliocêntrico do sistema solar, e Hipócrates, um médico grego, é considerado o pai da medicina moderna. A política grega era baseada em um sistema de cidade-estado chamado de polis. As polis eram cidades independentes que possuíam sua própria economia, exército e governo. Cada polis era governada por seus próprios cidadãos, que se reuniam em assembleias para tomar decisões políticas. A democracia ateniense é considerada uma das primeiras formas de democracia na história. Em Atenas, os cidadãos podiam participar diretamente da política por meio de assembleias populares e tribunais, e podiam votar em leis e decisões importantes. No entanto, é importante notar que a democracia ateniense era limitada e excluía grande parte da população, como as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Apenas os homens cidadãos tinham direito a voto e poder político na democracia ateniense. Além da democracia, outras formas de governo foram usadas nas cidades-estado gregas, como a oligarquia, onde o poder estava nas mãos de um pequeno grupo de elites, e a monarquia, onde o poder era exercido por um rei. Esparta, por exemplo, era uma cidade-estado governada por 2 reis e um conselho de anciões. O fim da época de ouro da Grécia Antiga foi marcado pela Guerra do Peloponeso, que foi um conflito que ocorreu entre as cidades-estado de Atenas e Esparta no século V a.C. Esse conflito pôs fim a um período de grande desenvolvimento cultural e político. A rivalidade entre as duas grandes cidades gregas foi o pano de fundo desse conflito, mas os desentendimentos entre Atenas e Corinto, aliada de Esparta, foram um fator imediato que deu início a ele. A guerra também teve consequências desastrosas para a Grécia. As cidades-estado envolvidas na guerra sofreram grandes perdas em termos de recursos e população, e a Grécia acabou se enfraquecendo como uma potência regional. Isso permitiu que a Macedônia emergisse como uma nova potência na região, liderada por Alexandre o Grande.
Alexandre o Grande foi um dos mais famosos líderes militares da história. Ele nasceu em 356 a.C. na Macedônia e foi educado pelo famoso filósofo grego Aristóteles. Alexandre se tornou rei da Macedônia aos 20 anos e rapidamente começou a expandir seu império. Alexandre sucedeu seu pai, o rei Filipe II. Ele passou a maior parte de seus anos no poder em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e Nordeste da África. Até os 30 anos havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito e ao noroeste da Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Durante seu reinado, Alexandre conquistou grande parte do mundo conhecido. Ele estabeleceu uma série de cidades em suas conquistas, muitas das quais se tornaram centros de cultura e comércio. O Império de Alexandre teve um impacto significativo na cultura e na história da região. Ele promoveu a difusão da cultura grega em todo o seu império, o que levou à criação de uma cultura helenística, uma fusão da cultura grega com a cultura das regiões que ele conquistou. Isso também levou à disseminação da filosofia grega, da arte e da arquitetura, que influenciaram profundamente as culturas da região. A antiga civilização grega é um dos legados mais duradouros da história, com uma rica herança cultural e uma influência que se estende com certeza até os dias atuais. A arte, filosofia e política gregas foram fundamentais para a construção da civilização ocidental como a conhecemos hoje. Então, pessoal, essa é uma parte da grandiosa história da Grécia, considerada um dos berços da civilização ocidental. Gostaram da história? Se inscreva em nosso canal para não perder mais conteúdos como esse e deixe seu comentário que é muito importante para o nosso trabalho. Um grande abraço!